Olá, estamos com mais um Pitadas de Saúde no ar e hoje a minha convidada especial, gostaria muito que ela estivesse aqui, mas devido à pandemia, a gente está tomando os cuidados necessários ainda, a gente sabe que é necessário isolamento, manter a distância, então ela gravou as perguntinhas lá do consultório dela e vai responder aqui pra gente. A minha convidada de hoje é a doutora Adma Lima, que ela é dermatologista. E eu pedi para ela explicar um pouquinho para a gente a questão da acne e a alimentação. Principalmente, agora que a gente está em casa, a gente às vezes esquece um pouquinho aí de alguns cuidados essenciais e é uma reclamação muito frequente, Alguns pacientes até já relataram para mim aí por meio das mídias sociais, enfim, falando que, meu Deus, o que está acontecendo, O que está acontecendo com a pele, enfim. E aí, a doutora Adma se disponibilizou aí para estar respondendo algumas dúvidas para a gente. Muito, muito obrigada, doutora Adma. Então, para começar, eu acho que todo mundo tem essa dúvida, a questão de espinha, cravo, é tudo a mesma coisa? Isso tudo é acne? A gente está falando da mesma coisa? Oi, Ana. Primeiramente, boa tarde a vocês, telespectadores. Quero primeiramente agradecer por você ter me convidado para participar do Pitadas de Saúde, Esse programa que está trazendo dicas de saúde para a nossa população. Então, muito bacana, muito obrigada por estar aqui. E quando a gente fala de acne, a acne é um assunto que suscita muitas dúvidas, Então, para começar, pela própria nomenclatura, Então, vamos explicar um pouquinho como é que isso funciona. Então, a acne é o termo científico. Nós médicos chamamos espinhas de acne, mas a população fala de acne, cravinho. Como que funciona isso? Então, na verdade, quando a gente é criança, normalmente a gente não tem acne. A gente tem aquela pelezinha que não tem aquela influência hormonal. No entanto, quando a gente vai entrando na adolescência, vai entrando na puberdade, os nossos hormônios começam a agir. Dessa maneira, os hormônios agem numa glândula que chama glândula sebácea. Essa glândula sebácea vai produzindo o sebo e ela joga para dentro do folículo piloso, ela é associada ao folículo piloso. É interessante a pessoa falar, mas eu não tenho pelo no rosto, como é que tem folículo piloso aqui? A gente tem, Nós seres humanos temos folículos pilosos por todo o corpo, apesar de que só nascem pelos em algumas áreas. E na face é um dos locais que a gente mais tem folículo piloso, por isso que a acne dá tanto nessa região. Então, nossos folículos pilosos, eles estão associados com essa glândula sebácea. Ela começa a produzir, por causa dos efeitos do hormônio, mais sebo na adolescência, joga para dentro do folículo piloso. Só que esse folículo piloso tem uma saída muito estreitinha, porque a gente está vindo da infância, ele ainda não está como um folículo piloso adulto. E aquela secreção começa a se acumular. E aí se formam os cravinhos, que a gente chama em medicina de comedões, Então, comedões nada mais são do que os cravinhos. Existem bactérias na nossa pele. Então, existe uma bactéria que é a principal causadora de acne, que chama Propionibacterium acnes. Imagine que ela é uma bactéria que ela está tão associada com a acne que ela já ganhou esse nome. Esse Propionibacterium acnes, vendo esse folículo de pelo cheio de secreção, acaba entrando ali causando uma inflamação. É quando começam a surgir as pápulas, que são as bolinhas vermelhinhas, que a gente já chama de espinha, e as pústulas, que são aquelas bolinhas que tem aquela pontinha amarelinha, assim, que as pessoas gostam de espremer, sabe? Então, essas são as pápulas e as pústulas, que nós chamamos em medicina, e que o pessoal chama vulgarmente de espinha, Esse Propionibacterium acnes vai causar essa inflamação e muitas vezes o próprio organismo aumenta essa inflamação porque ele quer combater aquela bactéria que tá ali. Então, aí a gente começa a ter os nódulos, Então, aquelas espinhas internas que o pessoal chama, elas são os nódulos. Então, quando tem nódulo, a gente chama de acne nódulo cística. E essa é a acne que mais preocupa o dermatologista, porque ela tem tendência de causar cicatriz. Outra coisa que preocupa a gente é que muitas pessoas, quando tem uma espinhazinha, gostam de ir lá e apertar. Mas a nossa mão tem bactérias. Então, quando a gente aperta essas espinhas, a gente acaba fazendo com que haja mais inflamação e a gente ainda corre o risco de levar bactérias das mãos para dentro desse folículo piloso, piorando ainda mais a questão das espinhas, Então, é por isso que as espinhas ocorrem. Contei um pouquinho para vocês da fisiopatologia e realmente, assim, a gente chama tudo de acne, Espinha, cravinho, pontinho preto, pontinho branco, tudo medicamente falando entra na definição de acne.
Doutora, existe uma idade específica para esse aparecimento da acne, né? Porque quando a gente pensa em acne, a gente sempre pensa naquele rosto do adolescente, né? Só que às vezes a gente está aí com os nossos quase 30 anos e começa o aparecimento, né? Esse acometimento na pele. Existe uma certa idade para acne ou não? Então, essa pergunta, se a acne ocorre só na adolescência, ela é muito comum e muito importante, porque tem algumas pessoas que acham que realmente é só nesse período, né? E muitas vezes elas se surpreendem ao saber que não, que existe acne em outros períodos. Então, por exemplo, recém-natos podem ter acne, né? A gente chama de acne neonatal. Normalmente ela começa nas primeiras semanas de vida, até o segundo, terceiro mês de vida, e ela normalmente vai até o terceiro ou sexto mês. E às vezes os bebezinhos têm mesmo cravinho e bolinhas inflamadas como se fossem acne, tá? Normalmente a gente acredita que essa acne neonatal ocorra por uma estimulação dos hormônios da glândula suprarrenal, que é uma glândula que fica em cima do rim. Então a gente acredita que mais ou menos nessa fase ocorra uma ativação dessa glândula e estimule o surgimento dessa acne. Normalmente não precisa nem tratar, vai sair espontaneamente. No entanto, algumas mães, na verdade, né, que se incomodam, porque normalmente o bebezinho não se incomoda nada, tá? A gente pode fazer alguns tratamentos aí que podem ajudar a sair mais rápido. No entanto, quando a gente tem acne na infância, então entre os 2 e os 7 anos de idade, já é um pouquinho mais preocupante, porque nessa fase, normalmente, a gente não tem proliferação de hormônio masculino. Então, quando a gente tem acne entre os 2 e os 7 anos de idade, normalmente o médico dermatologista faz uma investigação para ver se não existe o que se chama de puberdade precoce, ou seja, se não está havendo uma produção precoce daqueles hormônios que na verdade deveriam vir só na adolescência e que estejam causando acne nesses pacientes. Então, entre os 2 e os 7 anos, se a criança tiver acne, normalmente a gente faz uma investigação. Na adolescência, a gente considera normal, mas vocês veem que aqui a adolescência a gente já fala a partir dos 7, 8 anos de idade, né? Não é tão mais pra frente assim, porque é quando começa a ter aqueles picos hormonais que já vão fazer o estímulo da nossa puberdade e já acabam agindo na pele, também aumentando a secreção da glândula sebácea, possibilitando o surgimento da acne, tá? Então, na adolescência ela é considerada normal e até comum, tá? E alguns estudos mostram que 95% dos adolescentes em algum período da adolescência vão ter acne. E a acne da adolescência, enquanto a gente falou que os bebezinhos e as crianças quase não se incomodam com ela, na adolescência é um período diferente. A gente tá com mudanças hormonais, muita mudança na nossa autoestima, aprendendo a ser adulto. Então a acne do adolescente, ela tem um alto impacto na questão da autoestima, de como essa pessoa se sente, né? Então é muito importante a gente tratar nesse sentido, né? Porque algumas pessoas falam assim, deixa pra lá, vai passar. Mas realmente a gente vê que o adolescente se incomoda muito com a acne, alguns adolescentes chegam a se esconder, né, porque não querem mostrar as espinhas, e a gente sabe que dependendo do grau, como a gente falou, a acne nódulo cístico, ela pode deixar cicatriz, e a cicatriz é muito mais difícil de tratar, então realmente é importante a gente tratar nesse período, se ela começar a se agravar, e até às vezes a gente pede para tratar já precoce para tentar evitar que ela se agrave, tá? E outra fase que a gente tem, a acne que a gente pode ter, é na idade adulta, né? A gente tem visto cada vez mais homens e mulheres com acne na idade adulta, a gente vai falar um pouquinho dos fatores, mas quando a gente fala em mulher, a gente tem uma característica bem interessante que chama acne da mulher adulta, tá? Então a gente considera a acne normal até os 25 anos de idade, veja que não é 18 ali no final da adolescência, já vai um pouquinho a mais. Mas a partir dos 25 anos de idade, a gente já considera que existe realmente algum problema, alguma disfunção que a gente precisa ver. Então a acne da mulher adulta é uma acne que ela é relativamente comum, ela tem uma piora no período pré-menstrual e ela tem algumas características. Ela dá normalmente nódulos, então ela é uma acne que dá aquelas espinhas mais internas e ela gosta de dar aqui na mandíbula, que é o contorno do rosto, e no queixo, tá? Então a acne da mulher adulta tem essas particularidades. Normalmente, quando a paciente tem acne da mulher adulta, a gente tenta fazer uma investigação para ver se ela não tem aumento dos hormônios masculinos, tá? Porque isso pode acontecer, principalmente se a mulher tiver outros sintomas do que a gente chama de hiperandrogenismo associado, queda de cabelo, afinamento do cabelo nessa região superior, quando ela tem pelos grossos sendo aqui do queixo.
Mas muitas vezes a gente investiga e não acha nada. Nesse caso, o que a gente considera é que existe uma sensibilidade aumentada aos hormônios masculinos. E então a gente tem a acne da mulher adulta. Então a acne ela pode ir até idades bem avançadas. Tem paciente com 40 anos, às vezes até com 50 anos que ainda sofre de acne. E é importante que a gente faça o tratamento para melhorar a pele, a autoestima e para evitar cicatrizes que sempre incomodam o paciente. Certo, doutora. A gente vai chamar rapidinho os comerciais, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos porque tem muita coisa e a doutora ainda vai deixar algumas dicas super especiais para a gente poder fazer agora nesse período que a gente está em casa. Fiquem ligadinhos. Estamos de volta com mais um Pitada de Saúde aqui na TV Brusque e a minha convidada de hoje é a doutora Adma Lima, que é dermatologista e ela está falando um pouquinho para a gente sobre a questão da acne. Acne e alimentação, que é a minha pergunta também agora. A gente sabe que a alimentação ela pode, né, melhorar ou até piorar, né, essa questão da acne. Existe algum tipo de alimentação que pode melhorar a aparência da pele? Ana, então falar de alimentação e acne é muito importante, até porque eu vou contar para vocês uma história que eu tenho alguns anos de estrada aí, né? Então ali por 2008, 2009, quando os pacientes perguntavam, a gente falava, olha, não tem nenhum estudo que comprove definitivamente que a acne tem relação com a alimentação. Mas alguns de nós víamos, assim, que dependendo da alimentação, se ela era muito gordurosa, algumas coisas que comia, o paciente piorava ou relatava piora. Então o que aconteceu? A partir de 2010, nós começamos a ter estudos mais robustos realmente falando dessa associação. Então, a acne tem sim, pessoal, relação com a alimentação, tá? A gente tem mais estudos que mostram fatores que pioram do que fatores que melhoram, mas eu vou falar de ambos aqui, tá? Começando com os fatores que pioram, uma coisa que piora muito a acne é o leite e os seus derivados. Então, eu vi agora que nessa época de quarentena, vários pacientes e várias pacientes me mandaram mensagens, falaram comigo, que eles falaram que a acne estava pior. Muito provavelmente, além da questão do estresse, que também está relacionado com a acne, foi a questão da alimentação. A gente ficou mais em casa, fez mais bolo, comeu mais doce. Quem acabou não atacando a geladeira, né, Ana? Infelizmente, vamos falar agora que isso piora a pele, piora a saúde, né? Mas alguns pacientes sentiram realmente essa piora da oleosidade da pele e piora da acne. Então, o leite piora a acne, tá? A gente muito tempo se perguntou por quê. Então a gente acredita que existem os hormônios que são secretados pela vaca durante mesmo a fase da gestação, eles acabam indo pro leite, tá? E acabam influenciando. A gente tem precursores hormonais nesse leite. Por incrível que pareça, daí o leite desnatado é pior. Ele parece ser mais concentrado nesses hormônios e proteínas que causam a acne, ele acaba sendo pior. E também ele faz um aumento de um tipo de hormônio que chama IGF-1, que é o fator de crescimento semelhante à insulina, que é o mesmo motivo pelo qual os carboidratos pioram a acne. Então, mais evidência até do que o leite a gente tem nos carboidratos, em dietas com alto índice glicêmico, ou seja, muito açúcar, muito bolo, muito pão, né? Essa alimentação que é muito rica em carboidrato, ela faz esse aumento desse índice glicêmico e ela acaba piorando a acne. Então, isso tá bem estabelecido, tá? Então, justamente é por causa desse hormônio, que é um hormônio de crescimento semelhante à insulina. Ele age na nossa pele, fazendo estímulo da glândula sebácea e causando diretamente a acne, tá? Então a alimentação tem sim muita relação com a acne. Então a gente falou do que piora, né? Do que é mais associado à piora. E o que pode ajudar a melhorar? Então, uma alimentação saudável, tá? Mas que tipo de alimentação? Então, a gente tem alguns estudos que mostram que a alimentação rica em fibras parece melhorar a acne em alguns estudos, tá? A evidência é menos robusta científica, mas ela existe. E, principalmente, a gente também vê
que alimentos ricos em ômega 3, né? Então, uma alimentação rica em peixes, tá? Uma alimentação rica em frutos do mar pode ajudar a melhorar a acne. Então, resumindo, uma alimentação saudável. Então, uma alimentação que tenha realmente mais legumes, mais frutas, mais verduras, mais peixe, né? Que tenha menos carboidratos, menos produtos industrializados, né? Então, muita bolacha, muita coisa industrializada acaba piorando também. Muito carboidrato e muito leite, né? E aí, uma pergunta que a gente não pode deixar de responder é quanto ao chocolate, né? O chocolate realmente piora a acne? Então, os estudos são um pouco controversos, tá? Mas a gente sabe que o chocolate ao leite, ele tem o leite, né? Ele vai piorar a acne. O cacau em si, existem alguns estudos que associaram com a piora de acne e outros não. Mas o que acontece? Qual é o fator de confusão? Então, existem chocolates com mais cacau ou menos cacau. O cacau em si parece ser um antioxidante, tá? Então, os antioxidantes também, dietas ricas em vitaminas, vitamina E, vitamina C, também parecem ter algum auxílio na questão da acne, de acordo com alguns estudos. Então, por ser um antioxidante, o cacau poderia ajudar. Então, um chocolate, assim, 70%, ele parece não ser tão maléfico quanto um chocolate ao leite, né? Que tem mais leite. Então, a gente tem essa variabilidade nos estudos, tá? Mas alguns pacientes realmente referem que tem uma piora da acne importante associada com o chocolate. Os estudos são ainda controversos, mas o que a gente pode deixar de orientação é: se for comer chocolate, prefira os que têm mais cacau e menos leite. Então a gente acaba percebendo, né, como uma profissão acaba interligando a outra, né? Como nutricionista, eu acho muito interessante essa visão hoje em dia do médico, né, de mostrar realmente a importância. Uns tempos atrás, né, muito tempo atrás, era, não, realmente passa um remedinho, tá tudo certo. E hoje em dia a gente sabe que não. Ou a gente começa a cuidar também de dentro para fora, porque só de fora para dentro não é o suficiente, né? A doutora preparou para a gente algumas dicas para a gente estar podendo, para cuidar agora nesse período aí de isolamento, enquanto a gente está em casa. Pensando, né, não só nesse cuidado externo, mas também nesse cuidado interno. Eu gosto muito eu acompanho também a doutora nas redes sociais. A gente, inclusive, vai deixar as redes sociais dela aqui embaixo para vocês acompanharem, porque ela fala muito dessa troca, né, dessa questão mental, né, que, querendo ou não, nesse momento que a gente está passando agora, a gente está passando por um estresse também, né? Por muitas incertezas. Então, eu gosto da doutora porque ela acaba realmente trazendo todo esse equilíbrio. Então, fiquem agora ligadinho que ela vai deixar algumas dicas bem especiais para a gente fazer nesse período de quarentena. Então, a gente pode dar várias dicas, tá? Para cuidar da pele em casa. Inclusive, no nosso Insta, a gente deixou algumas máscaras também, tá? Se vocês quiserem saber. Mas eu vou dar uma dica bem bacana, que é uma máscara de argila verde, né? Agora que o comércio tá voltando aos pouquinhos, vocês podem até pedir para a loja de produtos naturais entregar. Muitos comércios estão com a questão da teleentrega, né? Então, você pega a argila verde, tá? Você mistura uma colher de sopa de argila verde com água, pode ser uma colher de sopa também, mas o mais ideal é você ir misturando e vendo até ela formar uma pastinha, tá? Você lava o teu rosto com o seu sabonete natural e você aplica essa máscara de argila verde. Deixa agir em torno de uns 20 minutinhos e retira, tá? Eu vou orientar a fazer uma vez por semana, porque existem algumas peles que são mais sensíveis e podem irritar, mas é uma dica bem legal pra gente ter em casa, tá? Outra dica legal é assim: evitar de ficar lavando o rosto o tempo todo. Isso é um erro que eu vejo muito comumente. Então, o que acontece? A gente sente a pele oleosa e a gente vai lá e lava. E às vezes a gente lava com um sabonete que retira muita oleosidade. E aí, o que acontece? Se você já tem a pele oleosa, o teu organismo tende a produzir mais oleosidade para tentar compensar aquela perda de oleosidade. Então, a gente vê uma oleosidade de rebote. Ao invés de você estar com a sua pele em equilíbrio, ela começa a desequilibrar porque você está tirando oleosidade em excesso, tá? Então, é por isso que a gente fala que pele oleosa, ela também precisa de hidratação. Porque se a gente resseca muito, ela acaba produzindo mais oleosidade, às vezes dá mais acne porque tá muito ressecada, tá? Tenha uma alimentação saudável. A questão de ter uma alimentação saudável é muito, muito importante para a melhora da acne e para a manutenção da sua pele boa, tá? Então, como a gente já falou no bloco anterior, isso não é besteira, isso é super importante, tá?
E ele ajuda tanto na questão da gente manter a pele boa, quanto auxilia também o tratamento. Mesmo pacientes que estão usando, às vezes, medicamentos fortes para o tratamento de acne, eu tenho que pedir para eles terem uma dieta melhor, né? Porque muitas vezes, dependendo do remédio, se eles têm uma dieta muito inadequada, eles podem aumentar colesterol e a gente já tem que pensar em alterar a dose do remédio. Então, essa alimentação saudável é para o resto da vida e ajuda na pele e na saúde do organismo como um todo, tá? Outra coisa muito importante é tentar diminuir o estresse, tá? Então, a gente sabe que a gente tá em época de coronavírus, é um momento que tá todo mundo mais estressado, mas lembrar que a gente tá bem, né? Que a gente tá com saúde, né? E que a gente vai tomar todos os cuidados adequados, né? Pra se proteger e pra proteger o próximo, né? Também é muito importante, porque senão a gente também começa a ficar muito estressado e o estresse também ajuda a piorar a acne, tá bom? Então, essas são algumas dicas aí que a gente pode dar e que vão ajudar os pacientes a passarem bem por esse período. Muito obrigada, doutora. Com certeza já está todo mundo querendo colocar em prática isso tudo aí. E agora a doutora vai deixar uma mensagem especial para todo mundo aí que está assistindo a gente em casa. E para finalizar, Ana, então eu queria agradecer muito novamente pelo convite, tá? Falar que eu achei bem bacana. Eu e a Ana, a gente acabou fazendo nesse esquema ainda do distanciamento social, né, pessoal? Porque é realmente muito importante que a gente mantenha essas medidas o máximo possível por enquanto, até o fim dessa pandemia, pra gente se proteger e proteger o próximo. Porque uma coisa é certa, vai passar. Né? Então agora a gente só tem que ter paciência para passar por esse período com o máximo de serenidade, com o máximo de cautela e da melhor maneira possível para que todo mundo fique bem, tá? Eu agradeço novamente a participação e deixo assim o meu contato, se vocês tiverem qualquer dúvida podem encaminhar para mim e para Ana, tá? Que nós teremos o maior prazer em respondê-los, combinado? Um beijo grande, tchau! Como eu falei para vocês, é difícil realmente não se apaixonar pela doutora Adma, né, gente? Ela tem um carinho, um jeito especial realmente na fala. As redes sociais dela estão aqui embaixo para vocês acompanharem. Ela está fazendo umas lives aí diariamente, com várias dicas, né? Com várias trocas também de outros profissionais. Isso que eu achei muito legal. Então, vocês podem estar acompanhando em casa também. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Por estar compartilhando todas essas informações conosco. E para vocês que estão em casa, um super beijo, fiquem com Deus, vamos manter a calma, a gente sabe que é um período, né? Logo, logo tudo isso vai passar, tudo isso vai se acalmar e a gente vai poder, eu sei que para vocês também deve ser muito estranho, mas em breve a gente vai estar com o nosso formato aqui de novo, os nossos convidados, todo mundo pertinho, aquele calor humano. E para quem ainda não acessou, gente, tem o site da TV Brusque, a gente tem os programas aí no YouTube, tem o canal da TV Brusque no YouTube, tem o canal do Pitadas, tem também um aplicativo para vocês baixarem e acompanharem a gente sempre ao vivo, né? Esses dias teve transmissão da missa e da Páscoa, então tem muita coisa legal. Então, não percam. Todos esses links, todas essas dicas estão aqui embaixo na telinha para vocês acompanharem. Um super beijo e até o próximo programa.